Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Apresentação: Ginês César. 10h35, estamos começando mais uma edição do Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas, sempre destacando aqui personalidades e segmentos da economia que são estratégicos, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, trazendo informação, contextualização, para que a gente entenda com mais nitidez tudo o que está acontecendo no mercado, né? No mercado econômico também, por conta dessa pandemia. E hoje vamos conversar com o Gilmar França, que é CEO da Arquivoteca. O nome é diferente, mas ao longo da nossa conversa vamos entender bem, de forma clara, o que é a empresa, qual é o segmento que ela atua. E é uma empresa que já tem 18 anos, atua aqui em Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Exato. Gilmar, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia aos ouvintes da CBN, um prazer enorme estar aqui para esse bate-papo nesse momento tão importante aí para todo mundo. Para a gente começar, Gilmar, para falar da Arquivoteca, é uma empresa de 18 anos, se você fosse apresentar agora a tua empresa para quem está nos ouvindo, né, o ouvinte da CBN, como você classificaria o teu negócio? A Arquivoteca é uma empresa de gestão de informação, né? Nós trabalhamos com gestão de informação de grupos de empresas, de pessoas físicas, de associações. Que tipo de informação? Todo tipo de informação que as empresas e as pessoas produzem, né? Eu acho que hoje se fala muito em informação eletrônica, informação digital. A Arquivoteca começou gerenciando informação em papel, né? Hoje a gente está falando de convergência digital. Esse momento que nós vivemos hoje, esse assunto está totalmente aí na pauta, né? Então, nós gerenciamos isso, o trabalho da Arquivoteca é gerenciar conteúdo e gerenciar informação de outras pessoas e de outras empresas. E organizar o processo. E organizar esse processo. Essa é a parte mais importante, eu acho, que dentro das organizações, principalmente, eu acho que pessoas, processos e planejamento é o que define se você vai ter um bom resultado ou não. E o nosso trabalho entra exatamente nesse ponto, ajudar as empresas a ter processos, a ter planejamento e dar treinamento para as pessoas gerenciar as informações, para elas recuperarem essas informações o mais rápido possível. É isso que é o nosso dia a dia, é isso que a gente faz lá na Arquivoteca. Quando a gente fala em guardar, organizar, né, e talvez até informatizar, enfim, é uma demanda que vem crescendo, Gilmar, porque a gente percebe que o brasileiro, em maneira geral, ele tem alguma dificuldade do ponto de vista de organizar, mesmo sendo uma empresa, ou em casa, pessoa física, enfim, né, a gente percebe que a Arquivoteca atende vários segmentos, vários setores da economia, e esse é um serviço, é uma demanda que vocês perceberam quando começaram lá atrás, em 2002? A demanda de crescimento, ela existe porque a quantidade de informação que existe no mundo hoje é muito grande e cresce todo dia. E é uma informação desestruturada, né? Qual que é a nossa função? Dar estrutura para essas informações para você não precisar mergulhar nesse universo que é a quantidade de dados que se tem por aí, né? Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, quando você precisa recuperar um prontuário de um funcionário, um prontuário de um paciente num hospital, você não pode esperar 10 minutos às vezes, você precisa daquela informação imediata. Quando você vai fazer uma exportação, por exemplo, de um produto, principalmente da agronegócio, de repente um navio está num porto da Europa e precisa de uma informação ou de uma autorização ou de um contrato. Aquele navio não pode ficar parado lá muito tempo. Essa informação tem que estar disponível na hora. Está no sistema da Arquivoteca. Está no sistema, está em nuvem e ele vai acessar esse dado imediatamente. Uma nota fiscal. Uma nota fiscal, um contrato, um processo, né? Esse é o nosso trabalho, é trazer essa informação disponível de forma imediata. Quando vem um cliente no balcão esperar uma resposta, ele não quer ficar ali 40 minutos. Ele quer que você responda ele imediatamente, né? Então, o nosso trabalho é identificar que tipo de cliente vai lá buscar essa informação, pegar dentro desse universo de informação que as empresas produzem e entregar esse resultado o mais rápido possível. Então,
esse servidor, vamos dizer assim, fica disponível do cliente em questão. O cliente, ele acessa a hora que ele quiser, na hora que ele precisar, o documento que ele necessitar. Exatamente. Quando nós começamos lá em 2002, Ginês, a gente pensava muito em gestão de documento em papel, né? Isso era uma tendência, esse assunto de convergência digital. Livro caixa, né? As notas fiscais que você guardava ali, as suas escrituras. Então a gente pensava muito nisso. Com o passar do tempo, a tecnologia foi mudando, né? Foi aperfeiçoando, outras soluções foram nascendo e hoje você tem aí uma tendência, né, de crescimento das informações eletrônicas e digitais. Mas, por outro lado, as pessoas se impressionam muito com isso, né? Assim, nós temos um volume de mais de 1 bilhão de informação em papel armazenado. É um volume extremamente expressivo. Porque as pessoas ainda estão muito acostumadas a isso. Faz parte da nossa cultura a necessidade do papel, né? A gente está conversando aqui, você está fazendo anotações num papel, no papel, né? Aqui, exato. Se você pegar uma adolescente de 15 anos, ele vai fazer anotação no smartphone, ele não vai anotar isso num papel. E isso faz parte também da cultura das empresas. Então, essa migração, essa tendência desse dado analógico para o dado digital, para a convergência digital, que está dentro dos nossos projetos hoje, é uma evolução. É a evolução daquilo que a gente começou fazendo. A gente começou fazendo esse gerenciamento muito analógico e hoje, praticamente, todo mundo fala em gerenciamento eletrônico, gerenciamento digital. Se fala aí, a convergência digital tem que estar na mesa de todo mundo, né? E precisa, porque cada vez mais você precisa de uma resposta mais rápida e mais assertiva, né? Então, realmente é uma necessidade, uma tendência, e o mercado cresce com isso, não tem dúvida. Gilmar, já ficou bem mais claro como que a Arquivoteca atua. E eu quero entrar agora num assunto que é a questão que a gente vem conversando com empresários e líderes que participam aqui do cenário com a gente, que é a questão da pandemia. O reflexo disso para o negócio. Aposto que houve aí demandas que surgiram, né, e houve também desafios. E queria que você falasse um pouquinho, começando pelos desafios do trabalho no dia a dia com a equipe, enfim. Nossa equipe, a gente não tem como parar a nossa atividade, né? A gente tem aí a necessidade de atendimento diário, principalmente a hospitais, que é o nosso grande desafio de atender os hospitais de forma mais rápida. Então, o nosso grande desafio nesse momento é fazer esse atendimento mais rápido possível, porque a quantidade de pessoas que estão demandando atendimento nos hospitais, de certa forma, aumentou em função da Covid. O nosso cliente, de um modo geral, durante alguns dias ali no começo, ele realmente teve uma parada e não tinha demanda de recuperar essa informação. Logo em seguida, ali depois dos primeiros 30 dias, isso já começou a voltar ao normal, porque as empresas têm essa necessidade de prestar uma informação, um contrato que está vencendo, alguma coisa que tem que renovar e tal. Então, para nós, praticamente não houve uma interrupção de funcionamento. Pelo contrário, né? A gente teve ali demandas em alguns segmentos maiores. O que nós fizemos internamente foi organizar a nossa equipe, a gente tem um protocolo de segurança, a gente tem lá um plano de contingência operacional para atender essas questões, né, e outras que porventura possam acontecer. Então nós estamos trabalhando com um grupo menor de pessoas, tem um rodízio ali para evitar qualquer tipo de problema, mas o atendimento continua normal. Boa parte dos acessos às informações são acessos eletrônicos, os dados estão em nuvem, então não há necessidade de intervenção de ir até a empresa, inclusive. Exatamente. Do escritório ou da casa ou da empresa, a pessoa consegue acessar. Ele consegue acessar do celular dele, ele consegue ter essa informação sem muita dificuldade. Agora, eu quero entrar num assunto contigo também, que é consequência do que a gente está vivendo no momento por conta da pandemia. A gente vê muitos conceitos mudando, muitas práticas sendo adotadas em escolas, né, com as aulas online, na relação com o cliente, que passou a ser virtual. Hoje a compra por delivery cresceu bastante em alguns segmentos. Eu estava olhando aqui o site da Arquivoteca, até para entender um pouquinho mais qual é a empresa, e achei aqui no blog como estar sempre por dentro da transformação digital nas empresas. Então, a Arquivoteca já tem isso no escopo de negócio. E eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, se isso de alguma maneira vai acelerar esse processo. Então, como eu estava te dizendo, Ginês,
o nosso negócio ele passa por essa evolução e por essa transformação. Já era uma situação normal ali de mercado, uma necessidade nossa. Eu vejo assim, quando você se depara com uma situação como essa que a gente está enfrentando agora, que, né, é uma situação muito diferente para todo mundo, acho que você tem aí muitos problemas e muitas oportunidades, né? Você tem alguns segmentos que você pode avaliar aí como alimentação, hotelaria e turismo, eventos, segmentos que têm uma dificuldade maior de se adaptar a essa situação. No nosso caso, a gente teve ali talvez uma grande ajuda e uma oportunidade de apresentar para as pessoas qual a importância da convergência digital. Porque essa tecnologia já existe, ela já está aí no mercado há bastante tempo. Só que as empresas elas tinham uma certa resistência, às vezes até por não acreditar tanto que isso pode criar um impacto positivo dentro das organizações. Esse isolamento, o distanciamento social ajudou as empresas a entender um pouco mais a importância disso, a necessidade disso, como isso pode impactar seu negócio, né? A facilidade que você tem de gerenciar uma informação eletrônica, de você compartilhar um dado digital, de você conseguir fazer uma reunião por videoconferência, estando na sua casa, estando no trabalho. É um aprendizado novo. Nós lançamos recentemente um projeto de convergência digital, que isso que você está vendo aí na nossa página. Esse projeto a gente faz um trabalho quase de formiguinha, ir de empresa a empresa, fazer uma avaliação, como é que está essa empresa dentro desse cenário de convergência. Para muita gente é novidade ainda. É novidade. Olha, eu não sabia que existia isso. Exatamente. É novidade. Às vezes a pessoa fala em convergência digital, mas ela não tem muita noção do que é isso, mas às vezes já utiliza. Você vai fazer uma compra hoje, você recebe uma nota fiscal eletrônica. Faz parte do processo de convergência digital. Por e-mail. Você está utilizando essas ferramentas. Mas como é que eu posso fazer isso, criar processos para que isso possa facilitar aquilo que eu faço, a minha atividade, né? Esse é o desafio. Eu acho que esse processo do confinamento, do trabalho em home office e tal, ajudou as pessoas a olharem um pouco mais para isso. Isso antecipou e muito esse aprendizado. Eu acho que isso é um grande legado que vai ficar. Nós, no nosso dia a dia, a gente está percebendo isso, as pessoas estão olhando para isso com mais atenção, elas estão vendo que isso vai ajudar no resultado dela, no processo dela, em melhorar esses processos, né? Facilitou o nosso trabalho. Quando a gente chega na empresa para falar sobre isso, a pessoa para escutar. Ela já tem ali uma curiosidade, ela vê que aquilo pode melhorar os processos dela. Já está mais tranquilo para você discutir esse assunto. Não só da tecnologia em si, mas a gente conversou aqui com várias pessoas já que passaram e falaram, olha, muitas empresas não tinham, por exemplo, a questão financeira organizada, não tinha a questão contábil organizada. E às vezes precisa dessa documentação reunida de forma organizada até para pedir um socorro financeiro num banco. Exatamente. Né? Então, a atenção para esses quesitos que até então eram burocráticos, ficaram extremamente importantes de uma hora para outra. É o que eu disse aqui há pouco. Planejamento, processo e pessoas dentro de uma organização são pilares que você não pode desconsiderar. E a tecnologia está aí para ajudar isso. Hoje é muito fácil, tem ferramentas para você gerenciar tudo isso, né? Eu gosto muito desse assunto, né, de processo, está dentro do dia a dia da empresa, a gente faz isso, né, gerenciamento de processo, mapeamento de processo, ajudar as empresas a fazer os seus processos ficarem mais racionais, né? A gente trabalha com isso no dia a dia, mas eu tenho um prazer pessoal de fazer isso. Quando eu recebo um cliente, alguém na empresa, eu sempre discuto isso porque é um ponto importante. Né? Você pensar em planejamento, você pensar em governança, em como organizar ali o seu dia a dia, vai definir como você vai enfrentar esses momentos difíceis, né? Isso separa muitas empresas já foram varridas do mercado nesse momento que nós estamos passando agora, em função de situações que estavam vivendo lá atrás. Não é só a pandemia foi o ponto final, mas já vinha ali com algumas dificuldades, né? E se você tem uma empresa organizada, seus processos funcionam corretamente, se você tem uma governança, se você tem um plano de crescimento e desenvolvimento, utilizando a tecnologia, vai facilitar você enfrentar momentos como esse que nós estamos passando agora. Eu acho que isso é importante nas empresas. Agora, Gilmar, falando um pouquinho de mercado, olhando num contexto mais amplo, né? Você que é empresário e está sintonizado com tudo que vem acontecendo do ponto de vista de ambiente
né, de resolver tudo isso que está acontecendo com a maior parte das empresas, para a gente ter uma visualização mais clara do que vem pela frente. Em relação ao momento, qual que é a tua leitura do ponto de vista de suporte das autoridades, governo federal, e reformas que são aguardadas, né? Reforma tributária, reforma política? Qual que é a tua leitura em relação a isso para criar um ambiente mais favorável? Até antes a gente falava para crescimento, agora a gente fala para recuperação. Eu acho que essa situação da pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que nenhum governo no mundo está preparado para uma situação como essa, né? Eu acho que a gente vinha aí com planejamento de reformas importantes, reforma da Previdência foi feita, tinha discussão reforma administrativa, reforma tributária. Eu acho que isso precisa ser acelerado, né? Assim que a gente conseguir tirar o assunto Covid da pauta, eu acho que há um espaço aí para isso. Eu acho que o governo, apesar de algumas dificuldades de entendimento político ali, eu acho que é uma necessidade que todo mundo olhe para isso. Não tem outra alternativa, né? Essas reformas serão necessárias, elas terão que estar na pauta amanhã, não tem outro jeito. Mas eu tenho uma esperança de que isso vai acontecer pela necessidade e o entendimento de todo mundo. Eu acho que todo mundo entende que esse é o caminho. Não tem outro jeito, né? Eu acho que não dá para politizar essa discussão, né? Dizer se você é a favor de um ou contra o outro, se você é de direita ou esquerda. Essa discussão tem que ser superada, porque há uma necessidade. Isso está atrapalhando, né? Está atrapalhando, né? Isso tem que ser superado de qualquer lado, porque o Brasil e o mundo precisa disso, né? Não é só o Brasil que vai enfrentar essas dificuldades. Mas eu tenho uma esperança ali de que isso vai acontecer. Eu acho que essas reformas vão entrar em pauta, é necessário. Acho que outros assuntos também vão entrar ali, reforma trabalhista, eu acho que vai passar ali por essa discussão também. Essa questão de emprego, não só no Brasil, mas no mundo, vai passar por mudanças ali um pouco mais profundas. E isso tem que ser feito rápido, né? Para que a gente consiga recuperar, eu acho que tem que ser feito rápido. Mas acho que vai vir boas oportunidades aí pela frente. Você está otimista? Eu estou otimista. Em relação à necessidade. A necessidade, ela vai mostrar isso para todo mundo. Não tem uma outra Inclusive pressionar quem é que decide. Exatamente. E a gente vai pressionar quem decide, né? Eu acho que assim, a política tem força, mas o mercado livre tem muita força, né? As pessoas que empregam, as pessoas que produzem divisa, não são, isso não é decidido em Brasília, isso é decidido nas empresas, né? E acontece ali nas empresas. E a gente tem necessidade disso, então a gente tem que pressionar para que isso aconteça, não tem outra alternativa. Você tem que fazer o seu dever de casa, se organizar, se preparar para isso, e essas reformas precisam acontecer. Eu acho que, além das transformações que, né, vai acontecer no mundo ali, que isso é uma coisa natural, essa transformação interna nossa precisa, essas reformas têm que acontecer. Ambiente para o mercado, né? Negócios em geral, você acredita que esse ano ainda a gente consiga recuperar um pouco do que estava se prevendo para 2020? Se a gente olhar agora para o mercado financeiro, a gente percebe, o mercado financeiro é um termômetro, né? Mas a gente percebe uma certa recuperação, uma certa aumento de crença de que as coisas começam a voltar, né, ao normal ou ao novo normal que a gente está dizendo tanto. Qual que é a tua visão? O Paulo Guedes, nosso ministro, faz uma referência interessante lá da saída em V, né? Eu acredito também nessa saída em V, porque se a gente tiver esse ambiente para as reformas, essa saída em V ela fica mais possível. Porque o problema da crise, ela aconteceu por uma ruptura muito forte, né? Quando você tem uma situação assim, onde você tem uma ruptura forte, a nossa cadeia produtiva, ela está em funcionamento, né? Ela está pronta para isso. Então, você tem condição de ter realmente uma retomada em V. E eu acho que esse tempo que a gente tem aí, talvez se a gente pensar do início dessa pandemia até onde isso vai acabar ali, que talvez ainda tenha um pouquinho mais ali, você vai ter ali talvez uns 4, 5 meses para pensar no seu negócio, para ter planejamento diferente, para ter uma estratégia nova, para reorganizar a maneira com que você faz as coisas. A hora que isso passar, vai estar todo mundo pronto e preparado por isso, com uma energia positiva para fazer isso desenvolver. Eu acho que isso vai ajudar muito o crescimento das empresas aí, ainda dentro de 2020. Talvez encarar o momento como corrigir muitos erros. Exatamente, é uma oportunidade. Eu acho que sempre que acontece uma situação como essa, você tem muitos problemas, é óbvio, mas você tem muitas oportunidades também, né? Oportunidade de desenvolver novos processos, nova maneira de fazer negócio.
Eu acho que o fato da gente estar aqui, o Brasil é um país em desenvolvimento, a gente tem mais oportunidade. O país de uma economia madura, ele tem mais dificuldade, porque tem menos coisas para fazer. Aqui a gente tem tudo para fazer, de asfalto à lâmpada na rua, né? Então, assim, isso é um problema? Mas também é uma oportunidade, né? A gente fala aí de marco regulatório de saneamento, né? Na Europa não se discute isso de 1800, né? A gente tem, isso é uma lá já está resolvido, né? Não tem, ninguém fala lá nesse tipo de planejamento, né? Então, é uma oportunidade, né? A gente tem aí o agronegócio, que é muito forte também, mas ainda muito na cadeia primária, também é uma oportunidade. A gente tem na área logística muitas oportunidades. Então, eu acho que criar esse ambiente melhor para o negócio, a gente tem muito mais oportunidade do que os países que estão numa economia mais desenvolvida, uma economia mais madura. Gilmar, focando na Arquivoteca, quando a gente fala de perspectiva, aí eu falo de negócio para a sua empresa, para agora, eu digo para 2020 e para os próximos anos. Qual que você avalia que é o novo nicho e a nova oportunidade para a Arquivoteca? Ginês, inevitavelmente a gente, você precisa passar por esse momento agora que a gente está vivendo e a gente está muito atento a isso, mas a gente está aproveitando esse momento agora para criar novas soluções e acelerar os processos nossos de inovação. É o que nós estamos fazendo e buscando ali outras maneiras de conseguir comunicar com o nosso cliente, com as empresas, né? Eu acho que isso é uma oportunidade que você tem de estar ali um pouco mais de calma para poder olhar para isso. Então, a gente vem trabalhando nesse processo de convergência digital para fazer com que as informações cheguem mais rápidas ao nosso cliente. Nós estamos desenvolvendo ali plataformas de assinatura digital, que é uma necessidade do mercado hoje, né? Nós estamos colocando isso aí no mercado agora, aproveitando esse momento. O que seria? Só para entender um pouquinho. A assinatura digital, a assinatura eletrônica, é você possibilitar assinar contratos com outras empresas de forma eletrônica sem precisar de sair do seu escritório. Você envia isso ali via plataforma, né? A gente cria uma plataforma para isso. Você assina esse documento. É uma plataforma intermediadora, né? Você assina esse documento. Claro. E isso facilita, já está em uso agora, né? Isso facilitou muito nesse momento para você não ter que deslocar até o seu fornecedor, até seu cliente, para assinar um contrato, para ter pegar uma assinatura de um processo. Então, essa tecnologia, a gente está investindo muito nisso. A gente está trabalhando muito com o ensinamento das empresas da convergência digital, olhando para o processo dela, verificando como que isso pode mudar a maneira que ela está se relacionando com o seu parceiro de negócio, com o seu cliente. A gente está percebendo que a gente está tendo mais atenção, mais assertividade nesse momento, porque as pessoas entendem que isso é uma oportunidade de aprendizado e elas estão mais abertas a escutar, né? Eu acho que isso é uma situação que toda empresa deve observar muito, né? O fato da pessoa às vezes estar em home office ou então estar com um trabalho mais tranquilo ali, é uma oportunidade de você comunicar isso. A gente está usando esse tempo para fazer isso, para ir até as empresas, através de videoconferência, mostrar para elas essas soluções, de mostrar que tem maneiras mais eficientes de fazer o processo que ela faz hoje, de tornar isso mais digital, né? Quando você olha para isso, né, muitas empresas ainda têm muito processo manual. E hoje isso custa muito, esses processos manuais custam muito. E a gente tem tecnologia muito pronta e muito madura para isso, né? Hoje você fala de inteligência artificial, de big data, de machine learning. Então você tem muitas ferramentas ali para tornar todas essas informações... E tudo isso já está à disposição. Tudo isso já está à disposição, né? E a gente está aproveitando nesse momento para acelerar esse processo, né? Para ir até as empresas para falar da importância disso. Falar da importância e mostrar os resultados disso. Gilmar, passou rápido a nossa conversa. Acabou? Já acabou, você tem muito conhecimento, uma visão muito interessante de tudo, né? A visão da oportunidade. E para a gente finalizar, temos aí mais alguns segundos, queria que você deixasse aí uma mensagem do Gilmar, CEO da Arquivoteca, a questão do momento para outros empresários. Compartilhe um pouco a tua visão. Eu acho que, como eu já falei, Ginês, eu acho que tudo tem ali, né, esses momentos geram muitos problemas, mas muitas oportunidades, né? Eu acho que é o momento de você olhar para essas oportunidades. Eu acho que elas estão aí.
Nós temos um país que tem muito potencial de desenvolvimento. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, né? A gente atua no Brasil inteiro, mas nós temos sede em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui uma tendência muito forte para o agronegócio. Mas também, isso não quer dizer que a gente não pode atuar em outras frentes, como nós atuamos em gestão de informação e gestão, né, de conteúdo e tecnologia, principalmente para essas empresas do agronegócio, né? Então, eu acho que esse momento que nós estamos passando agora é um momento em que as empresas têm que aproveitar essa oportunidade de revisar aquilo que você está fazendo, olhar os seus processos, olhar as suas regras de negócio, tentar melhorar isso, né? Eu converso com muitas pessoas, eles falam, hoje eu não consigo, estou com redução de carga horária do meu pessoal para 6 horas e a gente está conseguindo fazer as mesmas coisas, né? Por que será? Né? Talvez porque realmente precise disso, aproveitar essa oportunidade, independente do segmento que você atua, se você é advogado, se você é engenheiro e tal, sempre há uma oportunidade de melhorar os processos, né? Eu conversei com Gilmar França, CEO da empresa Arquivoteca. Gilmar, muito obrigado pela entrevista, tenha um ótimo dia. Obrigado, Inês, eu que agradeço. 11h01, estamos finalizando mais uma edição do CBN. O Cenário CBN, Desafios e Perspectivas. Obrigado pela sua companhia, aproveite sua tarde, tchau. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2020.